pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deu Liga. Eu sou a Renata Clarasotti, sou gerente de operações aqui na Liga, e aqui comigo hoje o nosso diretor de operações, Arlindo Cardes. Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, Renata. É muito legal estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho desse tema tão atraente aí para os nossos clientes, né, de governança de dados. É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre governança de dados, que é um tema aí de, extrema importância hoje no cenário atual, onde a gente vê que os dados estão cada vez mais desempenhando, um papel fundamental nas operações, nas tomadas de decisões e nas estratégias de negócio da empresa. É um tema realmente do momento. É o tema do momento, né? Tem tudo a ver com, inclusive, com novas tecnologias e abordagens como IA, Data Mesh, questões que ainda estão em pauta como LGPD, né? E a Liga tem muito a contribuir aí com seus clientes, né, Renata? Pela experiência e pelas várias abordagens que a gente já exercitou e implementou ao longo desses anos sobre o assunto. É isso aí. E, assim, eu vejo, em alguns casos, que a implementação de um programa de governança, ele tem sido tratado, assim, apenas como um projeto simples aí com começo, meio e fim, né? Só que, gente, a governança de dados, ela vai ser muito mais eficaz se ela for tratada como um programa contínuo, né? Tendo uma abordagem mais ampla, de longo prazo, né? Aí sim, pode consistir em múltiplos projetos, né, interrelacionados, mas é de extrema importância que a governança ela tenha essa estrutura mais duradoura justamente para conseguir abordar esses desafios contínuos, né, e de constante evolução, como, por exemplo, as mudanças tecnológicas, as mudanças regulatórias, né, quando a gente fala de conscientização e engajamento das pessoas, né, porque, por exemplo, a conscientização, a gente tem que estar sempre lá, de tempos em tempos, conscientizando as pessoas, né, então, assim, a governança, ela não pode ter um prazo já determinado para finalizar, né? E outro ponto assim que a gente também tem visto são muitos ambientes de dados crescendo sem governança. Tem riscos aí, né, Arlindo? Tem muitos, né? Então, o que a Renata comentou, né? Aqui na Liga a gente sempre tem o desafio e a contribuição de trazer para o nosso cliente como que ele vai conseguir trazer valor para a governança, evoluir a questão da democratização dos dados, a cultura dos dados. E aí, como é um processo, como a Renata falou, evolutivo, contínuo, como fechar no escopo, como priorizar alguma frente para já trazer valor, né? Então, a gente consegue, através de metodologias, temos, por exemplo, o Dama, né, que nos orientam a isso. Mais importante é a gente, junto com o cliente, entender o que ele precisa evoluir dentro da maturidade de governança do momento dele, né? Então, a gente tem clientes aqui na Liga que já tem uma alta maturidade e, eventualmente, eles estão numa etapa da governança que é mais a democratização dos dados dos consumos. Já tem outros clientes que estão olhando para uma questão mais regulatória. Tem clientes que a gente entende que estão com a maturidade muito baixa e, eventualmente, a governança pode auxiliar e direcionar para projetos de data lake, de qualidade de dados, de MDM. Então, o mais importante, né, dentro desse ciclo evolutivo, é a gente qualificar quick wins que tragam valor e sempre orientar o cliente de que a jornada não vai terminar num prazo determinado, período, mas que sim, né, ele pode avançar em ondas, em sprints, no modo de agilidade, né? É isso aí. E aí, né, assim, para quem está nesse desafio, né, de implementar em um programa de governança ou está pensando em iniciar, a gente sabe que não é fácil, né? O pessoal vai encontrar aí desafios, dificuldades, e aí o que a gente pode falar um pouquinho aqui sobre isso, né? Até já comentei, a mudança cultural, né? Então, assim, a gente mudar o comportamento, a mentalidade dos funcionários da empresa não é fácil, né, gente? Isso é um grande desafio, acho que um dos maiores na implementação, né, da governança de dados. Por isso que a gente tem que estar sempre lá, de tempos em tempos, trabalhando, né, promovendo essa conscientização nas empresas. Porque, gente, se os funcionários não entenderem que a governança traz benefícios e quais são esses benefícios, eles
serão resistentes, né? E aí, quando a gente precisar deles ali para investir tempo, recurso, né, para que seja implementada adequadamente a governança, a gente vai ter essa resistência e vai dificultar bastante aí para a gente, né? Quando a gente fala também de complexidade tecnológica, né? Isso também é uma dificuldade. Acho que a tecnologia está em constante mudança. Acho que a gente pode dizer até que a cada dia que a gente acorda tem uma tecnologia, né, nova aí sendo lançada, e a governança de dados, ela tem que acompanhar isso daí, ela não pode ficar parada no tempo, né? Acho que outro ponto importantíssimo é a gente ter o apoio do alto escalão, né? Sem esse apoio, gente, dos C-levels, dos diretores, isso pode dificultar também, né, na implementação aí do programa de governança. E aí a gente tem o lado financeiro. O lado financeiro, gente, governança, assim, acho que como qualquer outro projeto, requer um investimento, né? E muitas vezes esse investimento, ele pode ser um obstáculo, principalmente para aquelas empresas aí com restrições orçamentárias, né? E é difícil, né? A gente conseguir monetizar projetos de governança de dados. Exatamente, Renata. O que a gente mais encontra aqui na Liga são clientes que querem tratar do assunto com um escopo fechado para, de repente, defender um orçamento com algum board, né? E aí vem a complexidade que é onde a gente traz. Mas, cliente, vamos primeiro entender o seu momento, o que você precisa, como que a gente vai construir a quatro mãos esse escopo. Porque não adianta vir com um pacote fechado, trazer uma tecnologia, uma solução isolada e achar que nós vamos agregar nessa jornada, né? Então, disso que a Renata falou, é muito comum a gente ter uma visão de pessoas, de cultura, de dados, como que então a gente consegue contribuir em períodos aí de 3, 6 meses na evolução dessa cultura de dados. Existe metodologia para isso. Aliás, nossos clientes, né, Renato, fazem de tudo, né? Tem cerveja com dados, tem hackathons, tem eventos, palestras. Nessa questão, até recentemente, a gente teve a contribuição do professor Barbieri, uma unanimidade no assunto de governança, né, onde ele destaca muito isso, né, que a questão peopleware, né, é o mais sensível aqui, né, e a gente tem já nas nossas ofertas aqui um modelo de como atacar isso. Mas também, como a Renata citou, a questão da tecnologia é muito importante, né? Então, a gente percebe às vezes nos clientes que tem um time de governança um pouco descolado de um time de arquitetura, de um time de engenharia de dados, né? E bem ou mal, muitas vezes o impacto que a governança vai trazer efetivo, ele está ligado às ações também de coleta dos dados, de gestão e manutenção dos pipelines de dados, das possibilidades de consumo de dados. Hoje, inclusive, com a questão que a cloud contribui muito, né? Serviços cloud estão contribuindo muito isso. Também existe um universo open source a ser explorado também, que é possível. Tem uma série de tecnologias que estão fazendo a integração de todas essas frentes, desde a coleta do dado, a preparação do dado, o consumo, alinhado aos pilares de governança de dados da Dudama, e de uma forma pagando por uso, usando software de metadados, de catálogo, ferramentas de gestão. Então, você tem maneiras de colocar tecnologia. Então, a maior recomendação que a gente faz é tecnologia aliada a esse processo cultural, né? E aí, quando a gente fala do escopo, né, igual o Arlindo comentou, quando a gente olha para essa parte técnica, a gente tem um leque aí, gente, enorme, né, diverso, com tecnologias na cloud, tecnologias open source, enfim, opções para a implementação dessa parte técnica e que ajuda muito, né, na governança, temos muitas. Quando, deixando a parte técnica assim um pouquinho de lado, quando a gente vai falar de estabelecer um escopo, né, para implementar um programa de governança de dados, a primeira coisa eu acho que a gente tem que fazer é entender os objetivos estratégicos da empresa, né? Então, assim, identificar como que a governança consegue contribuir para alcançar aí essas metas maiores, né? Então, como eu já disse, a governança ela tem que estar sempre alinhada, né, com os objetivos estratégicos da empresa, né? Então, acho que esse é um primeiro passo. Depois, a gente tem que entender ali qual o departamento, a área,
o processo de negócio, o tipo de dado que vai ser abrangido pelo programa de governança de dados. E a gente pode começar pequeno, gente. A gente pode, assim, escolher um departamento específico, um tipo de dado específico. Enfim, a gente tem que entender ali o que naquele momento requer mais atenção em termos de governança, né? Bom, feito isso, acho que é estabelecer ali os objetivos, identificar stakeholders, padrões, políticas que serão necessárias, estabelecer um cronograma inicial, definir critérios de sucesso para que a gente consiga, aí, através de KPIs, medir o sucesso, né, o progresso do programa. Isso é importantíssimo, né, a gente conseguir ter essa medição. E é isso, acho que o escopo ele pode começar pequeno, né, ele deve até começar pequeno e evoluindo conforme a empresa for conquistando a experiência e maturidade em governança de dados, né? E importante também, esse escopo sempre tem que estar sendo aí revisado e ajustado conforme as mudanças constantes aí, né, na empresa. Exato. Perfeito. E falando em escopo, né, é importante a gente considerar que perguntas básicas, elas mudam totalmente a jornada. Então, a gente vê clientes que falam assim, não tenho nada de governança, o que eu tenho que fazer para tal? Aí se pergunta, mas você já tem uma estrutura de um data lake? Já tem. Você já tem MDM? Já tem. Já tem data quality, enriquecimento de dados? Já tem. Só caramba, né? Não, mesmo assim ele entende que não tem governança, porque não está atingindo e não está agregando valor ao negócio toda essa estrutura, né? Então, tem que estar muito antenado em observar as frentes e trazer o negócio para essa discussão e ver se realmente aquela jornada vai levar para um lugar que ele vai conseguir impactar um melhor produto, uma decisão baseada em razão e não em emoção. Então, assim, eu acho que é muito importante nesse processo de governança de dados, o cliente pensar a partir de dores que a governança deva resolver no curto prazo. Então, só para qualificar melhor esse pensamento, né, será que um catálogo vai realmente agregar? Você tem empresas com um catálogo de dados excelente, mas o usuário ainda está falando que não consegue acessar esse catálogo. Uhum. Será que a questão está na documentação do processo de linhagem de dados? Então, são perguntas, né? Será que a empresa quer descentralizar ou quer centralizar a estrutura? Temos empresas que estão pedindo data mesh, mas também não querem descentralizar a gestão do ativo de dados, né? Então, ter essas perguntas que reflitam o impacto no negócio é importante e, geralmente, são perguntas simples de resposta simples, mas que as empresas pulam essa etapa, avançam já para frameworks e tecnologia, e aí realmente você não agrega no impacto, né? E eu acho que a Liga também consegue contribuir em toda essa jornada, né? Consegue. A gente tem um trabalho de quem está no ponto zero, que é o trabalho de assessment, né? E aí a gente vai trazer esse diagnóstico de maturidade, e aí com esse diagnóstico e com dores e o cenário presente do cliente mapeado, a gente já vai conseguir definir um roadmap. E esse roadmap, ele não precisa ser longo, né? Então, você tem 10 pilares hoje que você pode atacar, desde cultura, processos, regulatórios e engenharia e arquitetura. A gente vai mostrar para o cliente onde vale a pena ele fazer o investimento para a conquista no semestre atual, no ano posterior e, eventualmente, aí nos próximos 5 anos. É possível você definir um roadmap a partir de um mês aí de assessment ou menos, né? É isso, pessoal. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com vocês. Foi um prazer estar aqui. Arlindo, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Obrigado, Renata. Então, contem com a gente, né, para qualificar melhor aonde atacar e aonde evoluir com a governança de dados. Lembrando, então, né, que assuntos como IA, data mesh e outros que estão aí no dia a dia aí dos eventos que a gente está vendo no LinkedIn e governança, IA sendo o assunto do momento. Isso está amarrado, né? E a gente tem casos de uso aqui para apresentar para vocês. Então, contem com a gente, deem aí uma comunicada com o nosso comercial para a gente poder trabalhar e montar uma oferta que traga valor mesmo para cada cliente nosso, né? Bom, pessoal, então é isso.
Acompanhe aí o nosso canal no YouTube, o canal da Liga. Fiquem de olho aí nos próximos episódios do Deu Liga. E é isso. Obrigada. Até a próxima. Até logo. Um abraço.